Maravilha, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Alguns não vejo desde segunda-feira, outros desde ontem. Legal, bom demais. A gente está trabalhando sempre nas ceias, cujo foco é a cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo até chega a dizer: não decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. E cada vez que a gente para e começa a analisar a profundidade do que foi esse fato, que muito mais do que histórico, foi a causa de redenção da humanidade, a gente começa a ver que é uma fonte inesgotável de vida, de transformação para cada um de nós. Amém? Hoje, trilhando um pouco mais do que o Renan disse, pegando o gancho do Renan, a gente vai trabalhar um pouco do que a cruz, o impacto da cruz na vida daqueles que creem. Amém. Vamos orar, queridos. Pai eterno, Pai de amor, obrigado por estarmos mais um dia reunidos numa ceia, podendo nos lembrar da sua morte e ressurreição. Não lembrar como um fato histórico, mas lembrar como algo que transformou e tem transformado a nossa vida. Que em nome de Jesus hoje, nessa manhã, o Senhor fale com cada irmão que aqui se encontra. Que o Senhor, apesar de toda a minha limitação, transmita a tua verdade. Que nós possamos sair daqui entendendo a profundidade um pouco maior do que foi a cruz de Cristo por nós. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui renovado, restaurado, com um novo entendimento, não só na mente, mas no coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem muitos programas que perguntam para a pessoa quem você é. O programa Marília Gabriela, por exemplo, fala fulano por fulano mesmo, para que ele transmita o que ele pensa dele, para que ele defina numa palavra qual a característica que ele julga mais marcante na vida dele. Acontece muito isso. Aí pergunta fulano por fulano, aí fala, não, ele é um homem muito bom, é um homem que é uma mulher que faz coisas legais, um excelente artista. Muito legal isso. A gente vê muito isso de intitular pessoas. O que marca as pessoas, o que marca o entrevistado, ele vai falar. A gente vê isso, por exemplo, nos 7 anões. Quem gosta dos 7 anões aí? A Branca de Neve e os 7 anões. Aí tem cada um, a característica marcante deles, é inclusive o nome deles, coitado. Um é o Atim, Zangado, Dunga. E aí fica marcado, esse é o feliz, esse é o cara feliz, e aí o cara tem que viver em função daquele título que as pessoas colocam para ele. Em casa, eu acho que os psicólogos falam muito disso, da construção da personalidade, que a gente vai assimilando em nós o que as pessoas vão colocando. Em casa é muito claro isso também. Meu irmão André sempre foi, o pai chamava ele de capitão, lembra? E aí até hoje ele tem um espírito paternal conosco absurdo. Se ele vê alguma coisa, posso fazer alguma coisa aí? Tudo bem, queridão? Vem cá, vem com o papai aqui. Tenha sempre essa postura, porque colocaram nele essa postura. Ele é o capitão e é amado demais. O meu irmão Felipe, por exemplo, sempre colocaram como o jeitoso. E tudo que vão fazer, tem qualquer trabalho manual para fazer, seja trocar um chuveiro, seja fazer um almoço de domingo, Felipe, você faz porque você é o jeitoso. E ele começa a viver em função daquilo, tem que se adequar àquele perfil que as pessoas colocaram para ele. A gente vê o Lucas, o criativo, tanto que o evangelho simples é porque o cara é criativo mesmo. Aí vê o Marquinho, bebê montanha, sempre protegido ali, é um cara que está ali, inteligente, assim vai. Mas, importante, só antes de dar um parêntese, cuidado com o que você imprime no seu filho. Se você imprime com ele, é um lerdo, você faz tudo errado, ele vai crescer, você é um revoltado, ele vai crescer com aqueles adjetivos, aquelas qualificações, que você vai ver na adolescência, na vida adulta, o que ele vai colher por conta disso. E talvez você seja um fruto de uma construção errada dos seus pais. Mas quero dizer que em Cristo você pode reformar tudo isso e transformar completamente, em nome de Jesus. Amém. Mas as pessoas gostam de adjetivações, de qualificações. Tem algum rolo e a pessoa pergunta, você sabe com quem você está falando? Ela quer vencer uma discussão em cima de um cargo, de uma qualificação que ela tem. Você sabe com quem você está falando? Coisa mais asquerosa que tem nesse negócio. Mas a pergunta é, o que te define?
Se eu for perguntar, você por você mesmo, o que te define? Talvez você fale, não, eu sou um excelente profissional. Até o pessoal gosta tanto de ser profissional que até traz o nome, né? Doutor fulano de tal. Eu acho tão fraco isso. Pastor, apóstolo fulano de tal. Queridão, não é isso que te qualifica, não, querido. A gente vai falar o que deve te qualificar nessa manhã. A pessoa fala a situação familiar, eu sou um pai amoroso. O que te define? Um pai maravilhoso, um marido exemplar. O que te define, às vezes, a origem étnica? Não, eu sou japonês oriental, com muito orgulho. Eu sou ariano. Não, eu tenho uma origem ariana. Não, eu sou afrodescendente, com muito orgulho. Hoje em dia também está moderno você se definir por opção sexual. Eu sou heterossexual, sou homossexual, bissexual, pansexual, e por aí vai. Tem outros que se definem por religião. Eu sou católico, apostólico romano, eu sou evangélico, eu sou umbandista, e assim vai. Mas nada disso deve servir para definir a identidade daquele que crê. Quem de fato você é, de relevante, de importante, precisa passar necessariamente pelo maior evento que esse velho mundo já presenciou. E o maior evento chama-se Cruz de Cristo. Sem a cruz, qualquer qualificação sua, por melhor que ela seja, ela é passageira e insignificante. Ainda que a gente vai conversar hoje não sirva para você preencher um cadastro de emprego, por exemplo, mas é essencial para definir o seu lugar em Deus e garantir a sua presença com Ele eternamente. É profundo demais o que a gente vai conversar aqui hoje. Vimos nas últimas ceias, tirando a anterior que a gente falou, cada um deu uma palavra sobre os mandamentos recíprocos, mas a gente viu que aquela cruz de Jesus foi algo sangrento e que abalou as condições ambientais daquele momento que vivia lá. Nós falamos que houve terremoto, que houve escuridão sobre a terra, que o véu se rompeu de cima a baixo, coisas extraordinárias aconteceram naquele dia. Nós vimos também que a cruz de Cristo nos traz perdão completo para o homem caído. Nós entendemos que a cruz rasga toda a dívida que o homem tinha em relação a Deus. Perdão absoluto. Nós vimos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É bom isso? Diga amém. E na última que nós falamos, nós abordamos que a cruz traz a cura para toda a humanidade. A cura física, emocional e espiritual. Maravilha, amém? Tudo isso é obra de Jesus na cruz por nós. É o que Jesus fez em nosso favor. Porém, hoje vamos conversar um pouco sobre um assunto não menos importante, que é o trabalho na cruz em nós. A eficácia da cruz à humanidade não se restringe a dar bônus ao homem caído. O homem continua na sua vida e Jesus vai dar um perdãozinho para ele e vai lá e dar uma cura para ele. Não é esse o papel da cruz. Manter o homem na situação que ele se encontra e dar benefícios para ele. Mas o papel da cruz na humanidade vai muito além. Trata da essência. Olha que profundo. A cruz traz uma nova condição ao homem sujeito ao império das trevas. A cruz transforma. A mensagem da cruz não pode deixar de ser não pode ser focada apenas no papel substitutivo do que do que foi realizado pelo Senhor, que Ele sofreu em nosso lugar e que Ele enfermou para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a verdade da cruz, para cada um de nós, não pode menosprezar o aspecto inclusivo. Nós morremos com Ele. João capítulo 12, verso 32. Vamos abrir, esse texto é bom. Todos os textos são bons, mas esse é especial aqui na nossa conversa. João 12, 32, um texto bastante conhecido.
diz assim: e eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, significando que ele iria morrer dessa forma, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. A afirmação de Jesus diz que quando eu morrer, todo mundo vai estar comigo lá. A força atrativa da cruz não é só dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas doenças, dos nossos erros. Mas o texto dito por Jesus traz uma clara experiência do que aconteceu naquela sexta-feira antes da Páscoa. A nossa morte com Cristo. E esse fato traz implicações profundas para nós. Depois de sabermos e crermos essa verdade, a cruz traz um impacto colossal nas nossas vidas. Presta atenção, queridos, não durmam, isso é importantíssimo. Isso às vezes, nossa conversa aqui é meio doutrinária demais, mas totalmente prática. O fato de que nós morremos com Ele é essencial para desfrutar dos efeitos extraordinários da cruz. É um presente divino à humanidade caída, feito no Gólgota, um presente de Deus para nós, lá naquele monte, quando ele foi crucificado. Mas ele não pode ser aceito parcialmente. Você não pode escolher, isso eu quero, isso eu não quero. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeia cebola. Se tem alguma cebola, qualquer comida que seja, eu, como um bom cirurgião, vou sacando a cebolinha do lado. Isso não me interessa. E às vezes, na relação à obra de Cristo, as pessoas fazem a mesma coisa. Eu quero o que me importa só. Perdão, vem em mim, seu lindo. Cura, eis-me aqui. Morte, passa de retro. Não quero. Isso aí não me interessa. Quero dizer, em nome de Jesus, que a gente tem que abraçar tudo que o Evangelho, que a palavra de Deus nos diz, o que a morte de Cristo significa, de maneira total. É impossível alguém experimentar os benefícios vicários. Vicário é substitutivo de Jesus. E sendo livre da penalidade, do pecado, da enfermidade, mas não passar pela morte inclusiva na cruz do Calvário. Na verdade, a obra da cruz é que vai definir quem você é. Olha que profundo. Você que crê, a obra da cruz é que define quem você é. Pelo que ocorreu naquela tarde, há quase 2000 anos atrás, o ser humano pode experimentar os atributos que realmente importam, por causa da cruz. É na cruz, na morte de Cristo, que o homem adquire a identidade que o Senhor forjou para ele. E qual é essa identidade? Isso eu quero que você saia daqui, nessa manhã, entendendo. A identidade que envolve 5 questões essenciais. Você é um crucificado. Você é um justificado. Você é um regenerado. Você é alguém reconciliado. E você é alguém santificado. Isso é a identidade que você tem que levar. Quando você for preencher alguma coisa, falar para alguém, quem você é? Eu sou um crucificado. Quem é você? Eu sou um justificado por Jesus. Quem é? Regenerado pela cruz. Reconciliado. Santificado eu sou. São as faces necessárias de uma ação legítima da cruz de Jesus na vida do ser humano. Impossível que as pessoas tratam com parcialidade isso. É impossível alguém ser reconciliado com Deus sem ter sido justificado. As pessoas querem ser amigas de Deus, mas não entendem a justificação que há na cruz. Não tem possibilidade de alguém ser santificado. Eu quero deixar de fumar, de beber, etc. É impossível sem entender a experiência da crucificação própria. Está dando para entender? Você precisa necessariamente, para que a sua vida tenha as qualificações que Deus tem, entender que quando Cristo morreu, você estava com Ele. A falta do entendimento desse pacote de atuação da obra da cruz na vida daqueles que se interessam por Deus tem gerado pessoas despidas sem identidade cristã genuína.
São indivíduos que querem experimentar a ação de Deus em algum desses aspectos, seja de justificação, regeneração, por aí vai. Mas, por não entenderem ou não abraçarem a totalidade da cruz redentora, vivem uma vida mutilada, que certamente não satisfará. A vida cristã, as pessoas que não satisfazem porque não entendem de fato o que a cruz fez nelas. Uma cruz que não satisfaz e um cristianismo que não vai chegar até o fim. É um cristianismo parcial. A tentativa de viver a vida cristã, querido, sem o entendimento e a fé na experiência da morte com Cristo, é uma experiência sufocante e frustrante. Se você não entender o que Jesus fez com você naquela cruz, quando você foi atraído nele, você é um seríssimo candidato a viver uma vida cristã miserável, para não dizer que você é um grande candidato aí para o ML da folhinha do meu pai. Todos os dias, pessoas entram nas igrejas, todos os dias, seja igrejas físicas, seja igrejas virtuais, que hoje tem um mundo aberto, inclusive o evangelho simples, e as mais bem intencionadas, elas querem desejo de mudança de alguma coisa na vida delas. Elas não querem uma vida de escravidão, seja de droga, de álcool, de imoralidade. Querem ser aceitas por Deus, a maioria delas querem ser aceitas por Deus, e não querem ir para o inferno. Amém? Alguém quer ir para o inferno aí? Não. As pessoas entram com esse propósito. Querem resolver os seus problemas, querem andar como Jesus manda a gente andar. Legal. Mas tudo isso vai ser impossível sem desfrutar das 5 condições graciosamente cedidas pelo autor da salvação no ato da sua morte. Queria pedir para os irmãos abrirem Romanos capítulo 6. Versículo profundo que a gente vai trabalhar bastante nele. Vai ver as 5 faces que eu falei aqui nesse texto profundo que explica a profundidade da sua morte com Cristo. Romanos 6, 5. Porque se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Amém. Está tudo aqui. Todo o resumo da pregação, grande soledade, está aí, estava aí. Pode copiar esse texto que está resolvido. Está aqui tudo que a gente está conversando. Vai falar no versos 5 e 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, nós fomos plantados na morte. A morte dele que ele atraiu, nós fomos plantados. Também o seremos na da sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sirvamos mais ao pecado. O primeiro passo, para você entender a sua identidade, através da morte de Cristo, é a experiência da crucificação. Naquela cruz, rude, sangrenta, vergonhosa, o Deus santo e perfeito, esvaziado na condição de homem, encontra você, imundo, egoísta e rebelde. Há um grande encontro. Foi a fusão do magnífico, soberano, eterno, com o miserável, pobre, cego e nu, que somos nós. Mas não foi um encontro naquele dia de confraternização.
ou de folguedo. Foi um encontro que culminou na morte. Na do autor da vida, que se esvaiu naquele dia. Mas também de todos aqueles que estavam nele. Todos aqueles, Jesus disse que todos estariam nele, morreram juntamente com ele naquele dia. Trata-se de uma experiência espiritual, mas totalmente real. Ainda que você não tenha sentido. Você sentiu a morte de Jesus? Tem pessoas que viram e mexem apresentam as marcas de Jesus na mão. Não, isso não, a Bíblia fala do ponto de vista espiritual. Ainda que você não tenha sentido isso, nem sofrido com os pregos nas suas mãos e nos seus pés, mas como a Bíblia nos afirma, nós devemos crer nisso. E como consequência, pela ação do Espírito, experimentar e viver os efeitos desse fato. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é algo extraordinário e profundo. A gente pode constatar a gravidade do pecado na brutalidade do caminho para a solução. Foi bruto, terrível. Nenhum médico, querido, receita quimioterapia para alguém que está com uma inflamação de garganta. Mas, para o maldito câncer, que corrói o organismo do doente, não tem como fugir do tratamento violento. A morte de Jesus era necessária. Para que não houvesse mais escravidão do homem, a crucificação, a morte do velho homem é a única forma do sucesso. É o único jeito do homem se voltar a Deus. O ser humano, no seu estado in natura, antes de conhecer o Evangelho, ser transformado por ele, não tem a menor condição de dizer não para os seus ímpetos egoístas. Tem vontade de fazer? Faz a vontade da carne e dos pensamentos. Ele não consegue, por mais bem intencionado que seja. O pecado inoculado na natureza humana, na queda do Éden, somente pode ser solucionado mediante uma ação drástica. Qual é essa ação? A morte. Não adianta o homem natural querer lutar contra o pecado. Ele precisa morrer. Não adianta, nem perca seu tempo. É necessário morrer. A propósito, o predecessor de Jesus, que era João Batista, ele disse lá em Mateus 3,10, não precisa abrir não, que já está posto o machado aonde? Na raiz. E a raiz é a fonte da sustentação e do alimento das plantas. Arrancando a raiz, a planta não sobrevive. E a palavra radical vem da mesma origem da palavra raiz. De todas as palavras dadas à humanidade, a mais radical é o Evangelho. Pois ele não trata apenas com os galhos tortos ou com os frutos contaminados, mas lida com a raiz. Ele trabalha na essência, na fonte de alimentação de uma vida pecaminosa. Sem a crucificação, com a morte da natureza do pecado, o cristianismo se torna uma religião enfadonha, uma tentativa de adestramento mal sucedida. Quantas vezes vocês viram pessoas caminhando bem na fé e daqui a pouco começa a esfriar e tomar um outro rumo? Isso acontece muitas vezes pela falta do entendimento do que a cruz fez, que nós estávamos com Cristo naquele dia. A cruz ataca o poder do pecado sobre os homens. Não lida a morte de Cristo apenas com os atos pecaminosos, pelo perdão, mas exige a cessação da produção pela morte. Tem que cessar. A cruz de Cristo não só perdoa, mas a cruz de Cristo trabalha na essência do ser humano. Portanto, querido, a primeira qualificação que deve nos acompanhar é a de sermos crucificados. Quem é você, querido? Se você pudesse responder a alguém, diga: eu sou fulano, o crucificado. Amém? Você é crucificado com Cristo? Você pode não crer, mas aconteceu. Você foi crucificado com Ele. Voltando ao texto de Romanos 6, está lá no verso 7, fala assim: portanto, aquele que está morto está justificado do pecado.
A segunda qualificação que tem que acompanhar você todos os dias da sua vida é que você foi justificado. Justificado é tornado justo. É diante do que estava errado receber a declaração de quitação. É ser revestido com justiça. Você foi revestido por causa da morte de Jesus com justiça. O texto diz que como o velho homem está morto, o pecado não é mais imputado. Está justificado, diz o texto, justificado do pecado. Tudo que cometeu, não tem mais cobrança. Tudo que foi cometido até então, porque a pessoa foi justificada. Experimenta alguém que devendo R$10 para você e morreu. Experimenta ir lá cobrar a pessoa no caixão. Dá R$10 aí, cidadão. Não vai embora antes de me dar R$10. Experimenta fazer isso. Você consegue. A pessoa não vai pagar mais, ainda que o patrimônio dela possa responder. Mas a pessoa não tem mais. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual. A crucificação com Cristo. Tudo que foi cometido, olha que lindo, não pode ser mais cobrado. A morte, o direito, a morte é a causa da extinção da punibilidade. Ninguém mais é punido depois que morre. Quando alguém está tramitando o processo, alguém morre, extinta a punibilidade. A justiça se satisfaz com a morte. A justiça dos homens com a morte física. E a justiça de Deus com a morte espiritual em Cristo. Não há mais condenação depois da morte. Lembre-se que a morte física não quita a dívida espiritual. Se você, então com a morte quita, vou esperar morrer para eu quito a minha dívida. Não, a morte física não quita a dívida espiritual. A dívida espiritual tem que ser quitada ou você morre com Cristo, ou você vai sofrer a segunda morte, que a Bíblia fala, que é quando é lançado num lago de fogo e enxofre. É opção. Você pode estar experimentando os efeitos da morte com Cristo, ou você pode experimentar a segunda morte, que é ser lançado no inferno. É um direito que você tem. Deus passa a não ver mais aqueles que creem na sua morte com Cristo na condição de pecador. Ele não te olha mais pecador, mas ele começa a te ver na condição de justificado. Amém, queridos? Vamos junto, queridos. A palavra é densa, mas necessária. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos abrir também esse texto. 2 Coríntios 5, vai falar o seguinte, não solte o Romanos, acho que essa já foi, né? 2 Coríntios 5, 21, fala assim: aquele que não conheceu o pecado, quem que é esse? O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, na sua morte, fomos feitos justiça de Deus. Nós recebemos a justiça em Jesus. Nós nos tornamos justificados em Jesus. Assim, a partir de então, quando nós entendemos, nós somos justificados e por isso tornados justos. Você é justo, querido? Porque você foi justificado por Jesus. Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus quem os justifica. Não há mais nenhuma acusação válida sobre a sua vida, querido. O diabo pode se esgoelar diante do tribunal de Cristo querendo te condenar. Não há mais a condenação. Você é escolhido de Deus, você crê na sua morte com Cristo, nenhuma acusação mais vale. Não tem mais acusação nem de Deus. E das pessoas? Às vezes alguém continua te acusando. Tem situações que existem consequências dos erros. Se um cara foi matador de criancinha, depois que ele se converteu e pagou a pena, dificilmente nós vamos deixar as crianças nossas sendo cuidadas por ele. É pouco provável, porque a gente não sabe o que vai no coração dele. E ainda que as pessoas não te vejam como justificado, o que importa é o que Deus te vê como justificado. Importante é que nem você mesmo pode se acusar. Nem você mesmo tem o direito de se acusar, porque sabe quem te justifica? É o próprio Deus, por causa da cruz. Amém, queridas? Em nome de Jesus, você que está levando culpa aí por anos a fio, você saiba que Deus já falou: está de boa, eu já paguei para você. A culpa sua, já paguei lá.
Em nome de Jesus, seja aliviado desse peso, que não é Deus que te coloca, não. Você está justificado. Portanto, querido, uma qualificação que a cruz de Cristo nos fornece é sermos justificados. Isso garante a nossa absolvição eterna. É a certeza da salvação. Por isso que a gente pode, que as religiões ficam loucas. Como é que você pode ter certeza que você é salvo? Eu posso ter certeza porque Jesus fala que Ele é a minha justiça. Ele fala que é o próprio Deus que me justifica. E é garantido nisso, na morte de Cristo, é que tenho convicção absoluta que se eu fechar meu olho hoje, o Senhor vai me receber do outro lado. Você também crê nisso? Diga amém. Maravilha, a gente não tem ideia. Então, querido, brade com entendimento. Quando você falar o seu nome, e alguém quiser que você se qualifique, eu sou fulano, o justificado. Que coisa linda. Terceira qualificação, já vimos que você, por causa da sua morte com Jesus, você é alguém crucificado, você é alguém justificado. Mas já vai ver a terceira também profunda, que é por causa da sua morte com Cristo, você é alguém regenerado. Voltando no texto lá de Romanos capítulo 6, verso 8 e 9, diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. A obra de Cristo maravilhosa, extraordinária e eterna. Não basta só que nos crucifique e nos justifique. A obra de Cristo não se preocupa só em Deus não derramar a sua ira sobre o homem, mas Ele quer criar um novo povo, gerar de novo, para que pudesse viver em novidade de vida. Um povo que pudesse ser apto a servir e adorar e agradar o coração de Deus. Sem a morte do ser humano, rebelde e caído, seria impossível a criação de um novo. Tem que eliminar o primeiro para poder vir o segundo. Para isso, Deus proporcionou o sacrifício de Jesus. Como a palavra diz, Jesus disse lá para Nicodemos, o novo nascimento. Pela sua morte, pela sua inclusão na morte de Jesus e na ressurreição com Ele, você hoje pode ser uma nova geração para Deus. Só com a morte de Cristo, abre espaço para uma nova geração na sua vida, dentro do coração humano, com a habitação do Espírito Santo, no espírito do homem vivificado. 1 Pedro, vamos ver isso aqui também, por favor, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 23. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. De novo gerados, querido. É fantástico ver que as novas pessoas que nos tornamos em Cristo é formado de semente incorruptível. Corruptível que não se corrompe. Incorruptível aquela que não está sujeita à morte. Querido, você como nova criação, você como regenerado, você foi uma nova criação de Deus, um novo homem interior, e esse novo homem não se sujeita à morte mais. Que lindo! Portanto, o que deve te definir? A você que experimentou a morte com Jesus, é o fato de ser regenerado. Isto é, ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Dessa forma, será lindo um dia perguntar: quem é você? Eu sou fulano, o regenerado. Amém, queridos? Que isso marque a sua vida também, em nome de Jesus. Quarto ponto, depois de regenerado, nós somos reconciliados. Diz o verso 10 de Romanos capítulo 6, vai falar o seguinte: pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Sendo crucificado, justificado,
regenerado, o próprio Deus passa a nos ser favoráveis. A ira pelas nossas incoerências e independência foi derramada sobre Jesus na cruz, onde nós também estávamos. Ele estabelece uma relação de reconciliação. A reconciliação restabelece o relacionamento com Deus. Assim a gente pode, querido, olha que lindo, deixar para trás o rosto contrário e indignado do Criador, nos voltarmos a lhe ser agradáveis. Nós somos em Cristo reconciliados. Podemos viver para Deus, como diz o texto aqui, ó, quanto a viver, vive para Deus. Podemos viver para Deus porque não há mais barreira. Você voltou a ser amigo de Deus. Você começa a ser filho dele. 2 Coríntios capítulo 5, de novo, voltando lá para 2 Coríntios 5, 18 a 20, vai falar o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É maravilhoso a palavra de reconciliação. Deus se reconciliou com você em Cristo. É lindo quando há reconciliação entre pessoas, principalmente entre parentes que ficam às vezes anos afastados, e aí Deus toca no coração e as pessoas vão, se voltam e se reconciliam. E depois da superação daquela afronta, e há perdão, a superação completa, eles passam a viver um relacionamento novo. E o desejo a partir de então, depois que a pessoa se reconcilia com a outra, é agradar. O desejo passa a ser agradar o outro, que antes você estava longe, agora você está perto, passa a ser uma prioridade para a pessoa. Da mesma forma nós, queridos, que em Cristo fomos reconciliados. E foi muito custoso, querido, foi muito custoso. A única opção que Deus tinha para resgatar a humanidade era a morte de Jesus. Senão ele faria qualquer outra coisa. Mas foi muito pesado para ele. E a gente passa, a partir dessa reconciliação, a gente passa a viver para Deus. Nós, a partir daí, somos embaixadores de Deus. E também é lindo que, assim como nós, diante dessa verdade, somos constrangidos em amor para ser embaixadores de Cristo nessa terra, o próprio Deus passa a fazer todas as coisas para o nosso bem. Como diz Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você reconciliado com Deus, Ele passa a cuidar de tudo para você. Ele passa a querer agradar o que for bom para a sua vida. Agradar tudo que você imagina, tudo que Ele imagina que é bom para você. Ele sabe que é bom para você. Portanto, o que deve encher a sua boca ao se definir? Já viu que você é o crucificado, você é o justificado, você é o regenerado, você é o reconciliado. Se alguém perguntar, quem é você? Eu sou fulano, o reconciliado por causa da cruz. Vai ser lindo. Depois eu vou perguntar para cada um aí, quero ver o que a pessoa vai responder. Quem pensa que você é? Eu sou reconciliado. Sou um cara que estava perdido longe dos caminhos do Senhor, mas por causa da cruz e a minha morte com Ele, hoje eu estou reconciliado para sempre. Coisa linda. E o verso 11 a 13, para a gente terminar, lá de Romanos capítulo 6, falar o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Inicia a partir de então um processo da santificação. Você é uma pessoa que é separada para Deus. E a ação contínua de obediência não a nossos desejos carnais, mas agora passa uma obediência a tudo que Deus quer. Isso porque você foi santificado quando você estava na cruz com Cristo. Efésios, é o último texto.
22. Ele vai falar assim, em 22 não, 4, 22. Efésios 22 não existe. Efésios 4, verso 22, rapidamente. 22 a 24, diz assim: E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Da cruz de Cristo emana toda a santidade que precisamos para viver, queridos. De modo cada vez mais parecemos com aquele que é santo. Santificação é um processo de cada vez mais parecido com o que é santo. E sabe de onde vem esse processo de santificação? Não é da sua penitência, não é de você se submeter a novas determinações, é de você entender que em Cristo, na cruz de Cristo, você foi santificado. O homem interior já foi tornado santo. O novo homem criado na regeneração é feito segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Desse modo, podemos estar convictos que a santidade vem da cruz de Cristo. Não sendo alcançado, querido, você não é santo porque você merece alguma coisa, nem porque você se sujeita às suas vontades, mas isso vem do próprio Criador. A santificação necessária na nossa vida vem do próprio Deus em Jesus. Portanto, o último estágio que podemos nos identificar em Cristo, pela sua morte por nós e conosco, é que cada um pode assumir que somos santificados. Você é santo por causa de Jesus. Você é crucificado por causa da morte de Cristo. Você é justificado porque Ele se entregou por você. Você é regenerado porque Ele ressuscitou dentre os mortos, porque Ele se entregou por você antes. Você é reconciliado porque Deus te amou e deu seu Filho por você. E você é santificado pela obra perfeita da cruz do Calvário. Querido, os atributos que devem nos identificar sempre vêm da morte inclusiva na cruz de Cristo. E que você, por causa dele, você pode entender na hora que você for tentado. Quando vier a tentação, se lembre da sua condição, da sua qualificação, que você é crucificado. Você não precisa ceder mais. O velho homem já morreu. E quando vier o medo da morte, lembre que você já está justificado por causa do sangue de Cristo. E você não deve nada, encara a morte com o peito aberto, crendo no Senhor. Quando vier os velhos hábitos quererem reinstalar, que você se lembre que você é um regenerado pela ação do Espírito de Deus. Quando vier o receio da falta de cuidado do Senhor, pela ansiedade de tomar o seu coração, se lembre, você é um reconciliado. E por ser reconciliado, o Senhor cuida da sua vida. Quando vier o sentimento de frustração, indignação, sentimento de falta de valor, lembre, você é santificado pelo que Jesus fez em seu lugar e com você. Isso deve encher o nosso coração dia após dia, querido. Mas tudo isso, diferente dos atributos que as pessoas se qualificam, e cuja maioria vem do esforço próprio, por exemplo, um título acadêmico, nós conseguimos tudo isso porque o Senhor Jesus nos amou e porque Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Glória a Ele, eternamente.